Galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí, guerreiro, guerreira que tá nessa jornada em busca da aprovação, no sonho de ser um servidor público daqui da Prefeitura de Montes Claros. É um prazer enorme estar aqui com vocês e juntamente aqui com o pré-concurso Roberto Quintino, nós vamos estudar hoje um tema muito bacana, certo? Conto com a atenção suas, foco. Desliga o telefone, pede pro menino parar de chorar, pede pro cachorro parar de latir. Vamos focar agora na construção do conhecimento, beleza? É uma lei pequena, uma lei de 20 e poucos, salvo me engano, 23 ou 24 artigos. Então é bem rapidinho, vamos ter um exercício logo após. Aproveitem muito isso, porque o tema que nós vamos estudar hoje, que eu vou até já passar aqui, é a nossa legislação, né? Nossa aula a gente vai trabalhar na legislação extravagante, legislação especial, a lei número 3.177, de 23 de dezembro de 2003, que vem falando o quê? Deixa eu ativar aqui minha canetinha. O Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Municipal. Beleza, galera? Pois bem, vamos seguindo aqui. Antes da gente iniciar a nossa aula, a gente sempre pede, segue a gente nas redes sociais, beleza? Tem aí o @Quintino Pré-Concurso 10, tem o nosso WhatsApp, precisar de falar aqui, ó. Bacana demais. Aqui você fala direto com o chefe. Aqui você fala direto com o patrão. Você fala com o queridíssimo professor Roberto Quintino. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode estar chamando ele. A gente tem esse diferencial aí de estar com um contato bem direto, bem próximo. Deixa eu ajeitar meu microfone. Um contato bem direto, bem próximo com o aluno. Não tem muita dificuldade em nos contactar, não. Beleza? E também tem o nosso site aí, que vocês vão estar vendo os preparatórios, apostilas. Quem tiver interesse em adquirir a apostila em PDF ou a apostila impressa, tá lá no nosso site para acompanhar as nossas aulas. Tranquilo? Pessoal, deixa eu ver aqui. Eu acabei passando, não fiz a minha devida apresentação. Eu sou o Ed, sou servidor público do estado de Minas Gerais. Às vezes eu posso, na aula, fazer uma confusãozinha aí de nome, estado, município, normal, releva, beleza? Sou graduado em Direito, sou pós-graduado também em Ciências Penais e Segurança Pública, mas essa lida da docência em legislação extravagante não é de hoje, já tem alguns anos aí que nós estamos juntos. Acho que alguns que estão assistindo essa aula provavelmente já foram meus alunos, sabem qual é a minha dinâmica, né? Dou aula de legislação, é um tema que eu adoro, vivo isso todos os dias do meu trabalho também para estudar. Eu sou um concurseiro, até hoje eu sou um concurseiro, sei o que vocês estão passando aí, sei das tamanhas dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia para manter o foco, para manter a rotina, para manter principalmente a disciplina. Isso tudo é disciplina. Para você conseguir a aprovação, não tem outro segredo. Senta na cadeirinha, senta o bumbumzinho na cadeirinha e estuda, beleza? Tem sorte no concurso? Eu acredito que sim, tem uma pitadinha de sorte. Tem concurso que te escolhe, né? Você pode morrer de estudar, se não for a sua hora de passar, você vai atrasar, vai acontecer alguma coisa e você não vai nem fazer a prova, porque isso já aconteceu comigo. Já aconteceu alguma prova que eu estudei horrores, inacreditavelmente perdi a hora, perdi a prova, tanto que quando eu fui fazer a prova em casa, eu teria sido aprovado. Então, eu aprendi isso desde muito cedo. Levem isso para vidas suas. Deus escreve certo por linhas certas. Deus escreve certo por linhas certas. Nós que somos míopes, nós somos cegos e não conseguimos entender os propósitos e os desígnios de Deus. Deus não faz nada errado, certo? Então, muita oração, muita fé, acreditem no seu potencial, mas façam a sua parte, né? Oração é orar mais ação. A prova não vai cair, o gabarito, o resultado não vai cair no seu colo. Pode acontecer um milagre? Pode, mas não conte com isso. Conte com a sua sorte, você fazendo a sua própria sorte, estudando, belezinha? Então esse aqui é meu nome, eu sou o Ed, né? Esse aqui é meu Insta. Quem quiser seguir, tirar uma foto, marcar a gente lá, a gente vai estar compartilhando, vamos trocar ideia. Eu sempre gosto muito desse feeling, né? Professor-aluno, já encontrei com vários alunos aí no dia a dia, até no show do Metallica eu já encontrei com aluno. Então, vamos para nossa aula, certinho? Pessoal,
no começo lá da nossa legislação, vem falando: institui o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Municipal. Primeiro ponto, o que é o Poder Executivo? Né? O Poder Executivo, trocando em miúdos, eu vou utilizar alguns termos aqui bem mais mastigados, de uma maneira mais didática, de uma maneira mais fluida, porque muita gente pode já ter familiaridade com esse assunto, mas muita gente também não. Tem muitos alunos aí que vão tentar o concurso, né, para cargo fundamental, para cargo médio, então não tem essa familiaridade com termos legais. Então, o Poder Executivo é aquele que executa, né? Aquele que trabalha realmente. O Estado, como se diz, o governo, ele tem 3 poderes. Ele tem o poder executivo, o poder legislativo, não precisam decorar isso, é só para exemplificar, e tem o poder judiciário, beleza? Judiciário, vocês vão lembrar dos juízes, né? Dos promotores, dos defensores públicos, fazem parte do poder judiciário. Os desembargadores, os ministros do STF que hoje estão na mídia aí, então eles fazem parte do judiciário. O legislativo é quem cria a lei, né? É aquele poder que tem a função de criar as leis. Os vereadores, os deputados, os senadores são parte do poder legislativo, que legisla, que cria leis. Tá, criou a lei, quem vai fazer a lei funcionar? Quem vai executar a lei? O poder executivo. No âmbito do município de Montes Claros, todo mundo que trabalha para quem faz cumprir a lei, no caso, nós, servidores públicos, nós fazemos parte do Poder Executivo Municipal. Os senhores e as senhoras farão com fé em Deus. Então vamos lá. O povo do município de Montes Claros, por seus representantes, aprovo e eu, prefeito municipal, em seu nome sanciono a seguinte lei. Importante. Quem é o chefe do Poder Executivo Municipal? O prefeito. É o prefeito que dá a execução. Vamos asfaltar a rua tal, a rua China, né? Beleza. Aí passa primeiro pelo poder legislativo. Vamos votar aqui na liberação de verba para asfaltar a rua China. Beleza. Foi aprovado pelo poder legislativo. Quem vai executar? É o cara que trabalha? Sim, correto. Mas quem vai mandar o funcionário ali da Exurb, né, aqui empresa de serviços urbanos aqui em Montes Claros, quem faz os asfaltos, quem vai autorizar ele a fazer, quem vai determinar que ele faça? O poder executivo. Quem é o chefe do poder executivo? O prefeito municipal. Tal como o governador é para o estado, tal como o presidente é para o nosso país. Belezinha? Estamos entendidos quanto a isso? Vamos seguir na nossa aula dos princípios fundamentais. Pessoal, muita atenção. Qual é o sentido de um princípio, né? O próprio nome fala, fundamental, é que a base, a estrutura, é aquilo que vai nortear, é aquilo que vai direcionar, vai dar um caminho. Vocês devem seguir por esse caminho, beleza? Sigam por esse caminho, são bons princípios. Vamos colocar, por exemplo, aqui, um pai que está educando um filho. Nossa, fulaninho tem bons princípios, o pai ensinou ele os caminhos corretos para se seguir na vida. Então, princípios fundamentais, sobre isso que nós vamos falar a partir do artigo 1º. Vamos lá? Os servidores do município de Montes Claros observarão, no exercício de suas funções, os padrões éticos de conduta a eles inerentes, visando preservar e ampliar a confiança do público na integridade, objetividade e imparcialidade da administração, tendo como princípio e a lista dos princípios. Vamos entender isso aqui. Quem trabalha para o município de Montes Claros tem que observar, quando estiver trabalhando e inclusive fora do trabalho, padrões éticos, ser probo, ser correto, ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de conduta ilibada, uma pessoa correta, justa, honesta. Todos esses detalhes, né, são importantes no exercício da sua função, ok? Visando preservar e ampliar a confiança do público. Imagina só, você, servidor público de Montes Claros, do município de Montes Claros, dando mau exemplo. Não vão falar, fulaninho tá fazendo isso de errado. Vão falar,
fulaninho, sabe aquele que trabalha na prefeitura? Sabe aquele ali que é médico da prefeitura? Sabe aquele ali que é auxiliar de docência da prefeitura? Ele tá fazendo isso e isso errado. Quando sair seu nome lá no jornal, no G1, de alguma coisa que você fez, não vai sair mais seu nome, não. Vai aparecer assim, servidor da prefeitura de Montes Claros, faz isso, isso e mais aquilo. Então entendam, a partir do momento que você se torna um servidor público, você tem que agir de uma maneira distinta. Você tem que zelar pela sua imagem a fim de preservar e ampliar a confiança do público, de toda a sociedade que você está prestando serviço, né? Integridade, objetividade e imparcialidade. Imparcialidade nada mais é do que você agir de maneira correta. Poxa, eu vou prejudicar um amigo meu. É uma decisão que eu tenho que tomar, mas é o correto. E aí? Você vai pesar o ser seu amigo ou você vai fazer o que é correto? Isso a gente vai ver no decorrer da aula. Beleza? Então vamos lá. Os princípios. Primeiro, lisura e probidade em relação às atividades públicas e particulares. Foi o que a gente falou. Não só na sua vida de profissional, mas também na sua vida particular. Então é muito importante a questão da lisura e probidade, ser probo, ser íntegro, ser correto, ser uma pessoa honesta, né? Todos esses adjetivos aí de questão de agir com muita prudência. Decoro inerente ao exercício da função pública. O decoro, eu tenho que ter decência, tem que ter, como se diz, vergonha, manter a boa conduta no exercício da minha função pública. Eficiência na persecução do bem comum, igualdade no tratamento de todos perante a lei, buscando sempre a legalidade e a transparência. Pausa. Vamos lá. Para quem não é do direito, faz um menos sentido do que para quem é. Por quê? No curso de direito, no curso da faculdade de direito, graduação, né, nós aprendemos de uma maneira bem rápida e bem objetiva. Vou explicar para vocês os princípios da administração pública. Deixa eu ver se eu acho um slide em branco aqui. Tá, eu vou colocar no slide em branco aqui, mas antes eu vou explicar. Se você decorar, isso é decoreba. Mnemônico, o que é mnemônico? Quando você pega a inicial de cada uma das palavras e faz uma palavrinha para poder você lembrar. Anotem isso. Concurseiro assiste videoaula com um caderninho de resumo do lado. Não venha falar que você só está assistindo sentado no sofá, nada disso. Concurseiro estuda da mesma postura como se você estivesse na sala de aula. Prepare seu lugar de estudo, senta, desliga o telefone, pega uma garrafinha de água, uma xícara de café e estude e anote isso. Vamos lá, eu vou adiantar aqui o slide, mas nós vamos voltar nisso. Pessoal, princípios da administração pública de um modo geral. Isso se aplica para tudo. Se você decorar isso, na hora que você for resolver as suas questões, na hora de resolver lá a sua prova, na fatídica dia da prova, vocês vão lembrar desses princípios e vai resolver 70% da dúvida que vocês tiverem no decorrer da prova. O que acontece? Nós temos 5 princípios fundamentais que a gente divide nessa sigla, LIMP. O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A administração pública, né? O Estado em si, o governo em si, ele tem 5 princípios básicos. Legalidade, primeiro deles, né? Anota aí, ó. Legalidade. O agente público, a administração pública e a pessoa que está representando o Estado, representando a prefeitura, representando o governo estadual, governo federal, aquele servidor ali, ele age tudo conforme está na lei, nem mais e nem menos. Nós agimos conforme a legalidade, tudo que está dentro da lei. Se não está dentro da lei, não faça. Resumidamente é isso, tá? Agir com legalidade. Nossos limites estão dentro da lei, tanto do agir quanto ao deixar de agir. Isso é o princípio da legalidade. Tudo é conforme a lei previamente determinar. Ok? Seguindo para o próximo princípio. A galera que já fez o curso de direito aí,
Pode ser que vai vir com questionamentos doutrinários e... Não, nós estamos falando aqui de uma coisa bem básica, bem tranquila para todo mundo conseguir entender. O nosso segundo princípio é da impessoalidade. Anotem. Impessoalidade. O agente público, a administração pública age de maneira impessoal. Não posso deixar as minhas paixões, o meu gosto, o meu julgamento pessoal interferir na minha decisão como um servidor público. Eu não vou beneficiar fulano ou ciclano ou prejudicar quem quer que seja, a mim ou outrem ou outra pessoa de meu interesse. Lembra que eu sempre vou agir dentro da lei? Dentro da lei não tem falando que quando eu tiver que decidir entre A ou B, eu vou ter que escolher A. Não. Não tem isso. Vou escolher A porque A é meu chegado e B é um porqueira, então eu vou prejudicar B. Não agimos dessa forma. A administração pública não age com pessoalidade. É um princípio, ela é impessoal. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Lembra desse ditado? O trem mais certo do mundo, vocês vão lembrar disso no princípio da impessoalidade. Seguindo, moralidade. Nós falamos sobre a questão de ser íntegro, de ser correto, de ser probo, pessoa honesta, com a conduta ilibada. Isso é agir com moralidade. A administração pública ela deve ser moral, ela deve usar o dinheiro público da maneira correta. Isso é uma utopia. Não vamos entrar aqui com discussões políticas. Cada um sabe como é que funciona, mas conforme a lei, devemos ver que a administração pública age com moralidade, né? São atos morais, éticos, íntegros. Seguindo, publicidade. Os atos da administração pública são públicos. Claro, existem situações que são informações sigilosas, né? Tem aí uma galera aí que anda viajando e não gosta de falar quanto que gastou no governo federal, enfim, coloca sigilo. São dados sigilosos, existe exceção à regra, mas todo ato é público. Quando vocês começarem a trabalhar, o salário seus lá, bacaninha, cair na conta, vai ter um site chamado Portal de Transparência que vai lá falar quanto você está ganhando. Porque a sua remuneração ou uma diária que você receber é um gasto público. A administração está pagando para você. Então todo mundo tem que saber, né? Foi feita uma licitação para poder asfaltar a Rua China. Vai gastar R$1 milhão para poder asfaltar essa rua. Tem que ter lá todas as contas. É um ato público. A administração pública age com publicidade, salvo exceção. Algumas coisinhas existem sigilo, né? E esse sigilo deve ser respeitado. Mas em via de regra, publicidade é um princípio da administração pública. E por fim, nós chegamos à eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência é ser rápido, ser ligeiro, não gastar tempo, não gastar verba desnecessária. O Estado tem que fazer o melhor aproveitamento dos recursos que dispõe, sejam recursos materiais, financeiros, pessoal, né? Você chega num determinado setor e tem 10 funcionários, tudo de papo pro ar. Isso aí é um grande exemplo de ineficiência, mas eficiência. Mas é, por via de regra, um princípio da administração pública o agir com eficiência. Então, voltando à nossa aula, foi uma breve explicação. Voltando aqui para a nossa aula, nós estávamos falando, olha aqui, eficiência na persecução do bem comum, igualdade no tratamento de todos perante a lei, buscando sempre a legalidade e a transparência. Só nesse aqui nós falamos 4. Nós falamos da eficiência, da impessoalidade, buscando sempre a legalidade e a transparência, que é a publicidade. Só não falou da moralidade, né? Mas já falamos aqui a respeito do decoro inerente ao exercício da função pública. Perceberam que quando você estuda, quando você aprende os 5 princípios da administração pública, tudo fica mais fácil de entender, tudo fica mais claro?
Então, essa é a pegada. Espero que vocês tenham compreendido isso aí, que agora, daqui para frente, vamos só deslanchar, beleza? Moralidade na administração pública, tendo sempre como fim o bem comum e como meio a legalidade. O cuidado no tratamento ao público, no tratamento da coisa pública e do patrimônio público. O servidor vai tratar bem os funcionários, o cidadão que precisa do seu serviço e também o próprio patrimônio público. Obediência às ordens legais dos superiores, velando pelo seu cumprimento. Isso é óbvio, você está lá trabalhando, né? Tem o seu chefe ali de setor, vocês vão estar à disposição, cumprir com aquilo que é determinado. Artigo 2º, o servidor público não... Pessoal, muita atenção com palavras imperativas, tá? É uma palavra assim, como se diz, uma palavra forte. Palavra forte, o exceto, não, sempre, nunca. Avaliador, banca, gosta de pegar exceções, gosta de pegar vocês no pulo, no vacilo. Então é bom ficar bem ligado, grifem essas palavras. Vai usar marca-texto? Grifem palavras-chave. Não sai fazendo um carnaval na folha não, que vocês não vão memorizar nada. Coloque aquilo que salte aos olhos, vocês vão bater o olho e falar, eu lembro disso aqui. Só uma palavra-chave, vocês vão lembrar do que é importante. Fechou? O cérebro nosso só vai ver o que está destacado. Aqui que eu estou riscando um monte de coisa, mas é porque a gente está estudando. Mas, na hora lá, vocês vão pegar o marca-texto, né? O servidor público não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Pronto, vocês vão entender todo o restante aí. Fechou? Vamos seguindo. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. O justo e injusto, conveniente e inconveniente, o oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, parágrafo 4º da Constituição Federal. Lá vem falando todos os detalhes sobre o serviço público, né, na Constituição. Quem tiver curiosidade de dar uma lida no artigo 37 é muito importante. Então, vocês puderam observar no artigo 2º que vem falando que o servidor ele tem que analisar muita coisa. São muitas atribuições para poder lembrar e estar sempre atento aí. Beleza? Artigo 3º. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade no ato administrativo. Então, legalidade e finalidade. É correto? Tá na lei? Beleza. Tá, mas e o fim? Aonde que tá querendo chegar com esse ato? Então, o moral da administração pública não é só entre o certo e o errado, o bem e o mal. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direto ou indiretamente, por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, em contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e finalidade, erigindo-se como consequência em fatos de legalidade. Simplesmente falando o seguinte, seu salário, você mesmo está pagando seu salário. Porque quando você quando você paga tributo, quando você paga imposto, que no Brasil a gente sabe que duas certezas na vida. Uma é morrer e a outra é morrer pagando imposto. Quando você paga imposto, em tudo que você consome, em tudo que você faz, no seu dia a dia, você paga muito imposto, você está pagando seu próprio salário. Então, o bom uso desse serviço, você tem que colocar na cabeça. Exige-se uma contrapartida, uma boa prestação de serviço, uma prestação de serviço ética, íntegra, moral e principalmente legal. Estamos entendido? Artigo 4º. Seguindo artigo 5º. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo do seu próprio bem-estar. Você mesmo está trabalhando, né? E você mesmo usufrui do seu trabalho. Não diretamente, mas vamos lá. Um professor da educação básica, né? O PEB 1. Você está dando aula para várias crianças. Ali pode ter um sobrinho, pode ter seu próprio filho, pode ter um parente, um filho de um amigo, alguma coisa assim. Então você está prestando um serviço para você mesmo. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão e integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado o seu maior patrimônio. Beleza? Artigo 6º. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor. Assim, fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Nós já falamos sobre isso. Chiquinho... Não vou colocar Chiquinho, não. Fulaninho é um bebedor, um alcoólatra, um beberrão,
contumaz. Todo dia de manhã, 7 horas da manhã, ele tá lá no meio-fio, um cachorro lambendo a boca dele. Exemplo grotesco. Mas ele é servidor público, ele acorda meio grog, toma um banho, cura a ressaca rapidinho e vai trabalhar. Qual é a imagem que ele passa, né? Então é uma coisa que vai desagregar a imagem, a vida particular dele vai desagregar a imagem da vida profissional. Então, lembrem-se que tudo que vocês fazem, que vocês farão, né? Já com fé em Deus, vocês aí aprovado, vocês farão de bem ou de mal, vai influenciar diretamente na vida profissional suas. Então, muito cuidado com isso. Função pública deve ser tida como exercício profissional, portanto, integra a vida particular. Fatos e atos verificados na conduta do dia a dia de sua vida privada poderão acrescer ou diminuir seu bom conceito na vida funcional. Artigo 6º. Artigo 7º. Salvo casos de interesse superior da administração pública a serem preservados previamente declarados sigilosos, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia, moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem negar. O que nós falamos a respeito do princípio da publicidade? Os dados são públicos, não pode negar dados e informações públicas, salvo os dados sigilosos, salvo caso de interesse superior da própria administração a serem preservados previamente declarados sigilosos, todos os atos são públicos, beleza? Artigo 8º. Toda pessoa tem o direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. O município não pode crescer ou estabilizar sob poder corruptivo no hábito do erro, opressão ou da mentira. Doa a quem doer, digam sempre a verdade. É interessante ter isso aqui na lei, né? É um princípio aí, coisa que é bem pessoal, mas tá na lei. 9º, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Você atingiu a moral da pessoa, você atingiu algo subjetivo, algo que você não tem um patrimônio, você não quebrou o carro dela, mas a pessoa ficou triste, a pessoa sofreu um trauma, né, de uma maneira bem grosseira. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando ou descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações do município, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo e esforços para construí-lo. Então vamos lá, né? Tratar mal uma pessoa, dano moral. Quebrar um bem, um patrimônio, algo físico que você pode pegar, é um dano material. Você desrespeitou, xingou, vocês não, né? Nossos queridos alunos aqui do pré-concurso Roberto Quintino jamais irão acontecer uma coisa dessa. Mas você viu lá um colega desrespeitando um cidadão, atingiu a moral dele, falando, você é um folgado, você tá vindo aqui só para encher meu saco, você vai lá catar coquinho. Isso aí tá atingindo a moral, a honra do cidadão que foi, né, sofreu essa violência moral aí. Aí, além disso, ele foi lá e pegou o telefone, tomou o telefone da mão do cidadão e quebrou. Ou foi lá e pegou o computador da recepção do posto de saúde e quebrou. Isso é um dano material, beleza? Artigo 9º. Isso aí são coisas a serem zeladas pelo servidor público. Artigo 10º. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor que exerça funções, permitindo formação de fila ou qualquer espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários de serviço público. Então, sabe aquele cara que gosta de dar nó cego, aquele folgado, preguiçoso, não gosta de trabalhar? Tá aqui no Código de Ética, no artigo 10º. Não pode, isso não pode acontecer, de ficar enrolando. Bom, se é seu serviço, trabalha, né? Imagina quantas pessoas iriam estar lá naquele lugar e tá formando fila. O cara, atribuição do cara, é serviço dele e ele não tá nem aí e tá deixando o pau quebrar. Tá aqui no Código de Ética. Não pode. Isso é um ato contra a ética, um ato de desumanidade e grave dano moral aos usuários do serviço público. Fechou? Artigo 11.
O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus superiores, velando atentamente pelo seu cumprimento e assim evitando conduta negligente. Os repetidos erros, descaso e acúmulo de desvio tornam-se por vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência e negligência no desempenho da função pública, tipificando falta funcional grave. Já veio aqui bem falando o que é essa questão de não respeitar ordem legal do superior. Muito importante isso. Evitar conduta negligente, repetidos erros de descaso, acúmulo de desvio, tudo mais, imprudência e negligência no desempenho da função pública, isso é falta funcional grave, passível de punição disciplinar. Isso aqui é importante. Artigo 11, certo? Prestar atenção nas ordens legais. Chefe falou, abaixa a cabeça, cumpra o que foi determinado, dentro da legalidade. Porque ordem ilegal não se cumpre. Ordem ilegal não se cumpre. Mas se o chefe mandou, tá dentro da lei, é sua atribuição, seu serviço, faça. Desobediência, não cumpriu com o que foi determinado, é uma falta funcional grave, passível de punição disciplinar. Artigo 12. Toda ausência injustificada do servidor e do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, que sempre conduz à desordem nas relações humanas, além de caracterizar falta grave de desídia no exercício do cargo, função pública, sujeitando o servidor à punição disciplinar. Pessoal, importante isso aqui, ausência injustificada. Imagina você chega lá para consultar no PSF e o médico não está lá. Por que ele não veio? Você pergunta. Aí o próprio chefe dele fala, não sei, ele não falou nada, ele só não veio. Que imagem que vocês vão ter daquele PSF e daquele médico? Péssima, não é? Então, deixar de ir para o serviço sem justificativa, sem apresentar uma justificativa, uma ausência injustificada, é característica de falta grave de desídia. É aquele desdém, aquele desleixo com o próprio serviço público. Isso é sujeito à punição disciplinar. Beleza? Artigo 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para ajudar no crescimento e engrandecimento do município. Dos principais deveres, agora nós passamos dos princípios, né? Nós passamos pelos princípios falando o que é importante para a administração pública, para o servidor público. O que ele deve seguir, quais são as orientações, como que ele deve agir, o que deve basear e fundamentar o seu trabalho. Então agora nós vamos a respeito dos principais deveres do servidor público. Vamos lá? Artigo 14. São deveres fundamentais do servidor público desempenhar a tempo e a contento, ou seja, rápido, com presteza, né, as atribuições do cargo ou função de que seja titular. Ou seja, seu serviço, faça a tempo e a contento. Seja rápido, seja, como se diz, eficiente. É um princípio da administração pública, né? Seja eficiente. Exercer suas funções com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações pendentes ou procrastinatórias. Tem alguma coisa que está há muito tempo sem resolver? Tenta resolver, vai lá, agiliza. Vamos fluir o serviço público, ele deve ser eficiente. Ser probo, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de uma opção, a melhor e a mais vantajosa para o bem-estar comum. Lembra da impessoalidade, você não vai colocar o seu interesse pessoal em cima das coisas. É o interesse do bem comum, do coletivo, do que é correto, do que é eficiente, do que é legal, do que é moral. Isso tem que ser a prioridade, ser probo, leal e justo, demonstrando integridade no caráter. Lembrem-se, isso é um dever. Vou até marcar aqui, dever do servidor público. Beleza? Continuando aqui, esses 4. Jamais retardar qualquer prestação de conta, condição essencial de gestão de bens, direitos, serviços e coletividade do seu cargo. Tá escondendo alguma coisa, que se tá querendo retardar, atrasar, provavelmente tá querendo esconder alguma coisa. Não é uma conduta correta de um servidor público. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando os processos de comunicação e contato com o público.
Ter consciência, tratar cuidadosamente os usuários é o cidadão em geral, né? Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que materializam na adequada prestação de serviços públicos. Quais são os princípios? Quem lembra do mnemônico? Decora isso aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, decora. Vai facilitar a vida suas lá na hora do serviço. Se quiser assistir uma videoaula por fora só sobre princípios de administração pública, o LIMP, é ótimo. Mas o que eu expliquei já deu para vocês entenderem aí e vai dar para fazer a prova. Quando a gente for resolver a questão, eu vou falar a respeito dessa situação de quando chegar na questão, ficar aquela dúvida, enfim. Vamos seguindo. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade de limitação de indivíduos e limitações individuais de todos os usuários de serviço público, sem qualquer espécie de preconceito, distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Vocês vão tratar todos de maneira igual, correta, cortês, né? Ter urbanidade, tratar com decência. Poxa, são cidadãos, independente de se é rico, pobre, homem, mulher, né? E todas as suas derivações de opções sexuais que tem por aí. A questão também de raça, nacionalidade, não, né? Trate todos de maneira cortês, de maneira correta e igual. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido ou ilegal emanado da autoridade superior. Falei sobre isso. Ordem ilegal não se cumpre. Seu chefe chegou, mandou você fazer alguma coisa, beleza, tá correto? Faça. Se não, tá ilegal, não cumpra e não tenha medo de denunciar. Não tenha medo de denunciar. Beleza? Ordem legal não se cumpre e ordem legal é denunciada. Você quer ver um bizu, para quem já fez concurso militar, vai entender esse termo. Quer ver uma dica? Um bizu, se algum chefe, algum dia, quando vocês estiverem lá laborando como servidores públicos, virar e falar, ô fulano, faça tal coisa assim, tal, mas aqui entre nós, no off e tal, fala assim, não, sim senhor chefe, coloca no papel aí e assina para mim, por favor, que eu vou cumprir. Você vai ver que ele vai fazer, mas não faz nunca, porque tá gerando prova. Tá gerando prova que ele tá te pedindo para poder fazer um ato legal e ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Não tenha medo de representar, de denunciar ordens ilegais, qualquer coisa que comprometa de maneira indevida ou ilegal vindo de autoridade superior. Beleza? Seguindo, resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, de usuários e outros que visem qualquer favor, benesses ou ações ilegais ou aéticas. E, por fim, denunciá-las. Não, tá botando pressão, tá me ameaçando e fazendo e acontecendo e que ppp, popopó, nada, que se dane você pra lá. Tá errado e vou denunciar. Não temam, né? Lógico, a gente fala assim, claro que tudo é análise do caso concreto, que é o que tá no papel, na letra da lei. Vocês precisam preocupar com o que vai cair na sua prova. Não preocupem com outra coisa, beleza? Foco no que importa, no que tá no seu conteúdo, para poder vocês irem lá na prova e gabaritar. Caso concreto, outros 500. Não fica criando historinha caraminhola na cabeça, não. Papel. Vão cobrar na sua prova o que tá aqui, certo? Não viaja na batatinha, não viaja na maionese. É o que tá aqui que vai cair na sua prova. 10. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas na defesa da vida e da segurança coletiva. Ser pontual e assíduo no serviço, na certeza que sua ausência provocará danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Se você não trabalha, sobrecarrega o serviço para outra pessoa. E isso aí é complicado, não é legal, vai desandar para todo mundo e todo mundo vai enxergar você como um preguiçoso. Seus colegas vão tudo comentar, aí fulano é ruim de serviço pra caramba, chega atrasado e tudo mais. Então, seja pontual e assíduo. Na hipótese de falta ao trabalho motivado por doença, apresentar no prazo de 48 horas atestado médico, a divisão de recurso humano com ciência do superior imediato. Em 48 horas você tem que aparecer com atestado. Precisou de ausentar por motivo de doença, atestado em 48 horas. Decorem isso. Bancas adoram números, prazos, né? Tem que estar no QAP. Doença, 48 horas. Atestado, 48 horas. O chefe tem que ser avisado, o chefe tem que estar ciente disso. Onde que eu apresento? No RH. Memoriza isso, vai repetindo.
Nosso cérebro, ele não é um computador que você joga um dado aqui e ele vai ficar para sempre até nossa morte. Precisa de demonstrar com repetição, com revisão, que um assunto, que um tema, que uma informação inserida, ela é importante. Faltou o trabalho, doença, 48 horas, tem que avisar para o chefe. Pronto. Beleza? Onde que eu apresento? No setor de RH da prefeitura. Acabou. Seguindo. Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer fato ou ato contrário ao interesse público, exigindo a adoção de providências cabíveis. Quem toma a decisão para poder fazer o que tem para fazer é o chefe. Não faça por conta própria. Seja safo, seja esperto. Se tem um chefe, ele tá lá por algum motivo. Avisa ele de tudo que você está fazendo, tudo que precisa fazer, tudo que aconteceu. Reporte para ele. Provavelmente ele vai ser mais experiente, já vai ter vivido algo parecido e vai te dar um direcionamento mais correto sobre isso. Ele que vai tomar a providência. Não faça isso por conta própria, porque senão daqui a pouco você acha que está fazendo certo, está fazendo errado e depois está vindo um processo administrativo disciplinar e creu. Beleza? Tomem muito cuidado. Mantenha limpo em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados da sua organização. Ninguém aqui é pouco para trabalhar em chiqueira. Eu mesmo, no setor onde eu trabalho, chamo o pessoal responsável pela faxina para poder estar fazendo a higienização do local e também tem o próprio cuidado nosso do dia a dia. Isso é bem tranquilo. 15. Participar dos movimentos e estudos que relacionem melhor com o exercício de suas funções, sendo por escopo a realização do bem comum. Aperfeiçoar, treinamento, sempre bom. Apresentar-se no trabalho com vestimento adequado no exercício de sua função. Você trabalha na escola, toda hora tem que sentar no chão, né? As mulheres tem que ter um vestimento adequado. Dá para ir com uma roupa apertada, um vestido justo para poder sentar no chão com criança de educação infantil? Não dá, né? Apresentar um trabalho com vestimento adequado. Muito tranquilo isso. Manter-se atualizado com instrução, normas de serviço e legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções. Questão do treinamento e aperfeiçoamento. Cumprir de acordo com as normas de serviço e instrução superior, tarefa seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazer contrariamente aos legítimos interesses do usuário de serviço público e jurisdicionais administrativos. A questão da impessoalidade, né? Sempre com o que deve estar escrito na lei a respeito da sua atribuição. Exercer com moderação as prerrogativas funcionais. Prerrogativa funcional é os poderes, digamos assim, que você tem enquanto servidor público. Abster-se de forma absoluta, exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo violação expressa da lei. É aquele famoso cara, aquela famosa pessoa, né, que acha os ajeito. Não, aqui eu tá dentro da lei, mas você tá agindo, né, de finalidade estranha ao interesse público, tá agindo com interesse pessoal, Tá dentro da lei? Tá, mas tá claro e notório que você tá agindo com interesse pessoal. Errado, não pode. Não deve fazer isso, tá? Tem que agir, abster de forma absoluta. Abster, isso é um dever. Abster de forma absoluta qualquer ato, mesmo que legal, que seja estranho ao interesse da administração pública. Divulgar e informar todos os integrantes de sua classe sobre a existência desse código de ética. É você falar pro seu coleguinha, leia, estude o código de ética, precisa de saber isso aqui. É um dever. Cumprir e fazer cumprir Constituição Federal e Estadual, Lei Orgânica Municipal, as leis, medida provisória, decreto, regimento e demais normas em vigor inerente à atribuição do seu cargo, função ou serviço. Beleza? Galerinha, chegamos no final dessa primeira aula. Vamos ter a próxima aula, vamos finalizar a lei e resolver exercício. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. A gente vai se falando aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero vocês na aula número 2. Tranquilo? Forte abraço e valeu!